Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui esta noite, mais uma vez, reunidos como a igreja do Senhor. Queremos prestar esse culto de adoração a Deus e queremos convidar você para, nesse momento, também cultuar a Deus juntamente conosco. Que você tenha o coração voltado, a mente voltada, que você agora se dedique exclusivamente para adorar ao Senhor e ouvir uma porção da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para iniciarmos já este culto com uma oração. Nessa oração, apresente os irmãos que estão enfermos, apresente as famílias que perderam entes queridos, apresente a família do presbítero José Brandão, e especialmente ele, apresente cada irmão, cada pessoa, cada vizinho seu que precisa da oração, que precisa de ser salvo, que precisa da cura do Senhor. Esperamos que esse culto leve alegria, leve a presença do Senhor até a sua casa. Amém? Pai querido e amoroso, nós nos prostramos em oração perante o Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, para agradecer ao Senhor porque estamos aqui, ó Deus, reunidos como uma pequena parte da sua igreja, levando este culto até os irmãos que estão em casa, e que a Tua glória, que o Teu Espírito entre os lares desses irmãos, e leve a eles comunhão, leve a eles alegria, leve a eles, ó Deus, a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo fale com eles, que o Espírito Santo console o seu coração. Deus, e este culto é para a adoração do Teu nome, para a adoração da Sua grandeza. Por isso, ó Deus, que estamos aqui adorando ao Senhor no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu quero convidar aqui o conjunto Manancial, que vai louvar ao Senhor com os hinos, e nós vamos ficar adorando ao Senhor. Nós vamos ficar cantando também junto com o grupo, na adoração ao Senhor nosso Deus. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por mais esta oportunidade, né? Vamos estar louvando ao Senhor com 467 da nossa harpa, sobre as ondas do mar. Amém? Sobre as ondas do mar.
vamos estar louvando ainda um hino que tem por título Rendição, amém? Adore ao Senhor aí juntamente conosco, você que está aí na sua casa, para que Ele venha nos abençoar, né? Nos renovar a cada dia, amém? Glória a Jesus. Pelo nome, diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Oh, aleluia. Põe em fileiras os astros no céu, chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar e orar.
Deus abençoe, amém? Bem distante vai o barco, o mar tão sereno e calmo, sobre as ondas deslizar. Os discípulos sozinhos vão remando o barquinho, sem Jesus pra acompanhar. De repente o céu se fecha e bem forte então troveja e começa a gotejar. Todos ficaram preocupados, pois o vento, ao contrário, quer o barco naufragar. O mar bravio açoita como em força o barquinho. E o pior, que sem Jesus estão sozinhos e já cansados de remar, o que fazer? Mas bem na hora em que se sentiram perecer, no alto monte o mestre começou a descer. Lá vai caminhando, descendo do monte tranquilo, com o olhar de Deus contemplando corações aflitos. Chegando na praia o barco não pôde pegar, pra dar livramento, e agora o que Jesus fará? Chegando no final da praia, grande mar à frente, o vento contrário querendo parar a missão. Mas quando as águas perceberam o andar do mestre, virou passarela pra passar por cima o leão. Lá vai Jesus andando, caminhando sobre o mar, e vai se aproximando do barquinho sem afundar. Jesus caminhando sobre as águas, gritaram apavorados: meu Deus, lá vem um fantasma. Porém rapidamente meu Jesus assim lhes diz essa palavra: não temas, sou eu, te acalma, sou eu, te aquieta, sou eu, te anima, sou eu, descansa, sou eu, confia, sou eu, alegra tua alma, meu filho, sou eu sou teu consolo, amparo, repouso, resposta, refúgio, vitória, renovo. Eu sou providência, presença, evidência, eu sou livramento, pois mundo sentença. Te acalma, te aquieta, descansa, te anima, pois não vai perecer o barco da tua vida. Mas se o mar quer te fazer parar, faço você andar por cima. Aleluia, Jesus. Lá vai Jesus andando, caminhando sobre o mar, e vai se aproximando do barquinho sem afundar. Mas quando viram Jesus caminhando sobre as águas, gritaram apavorados: meu Deus, lá vem um fantasma. Porém rapidamente meu Jesus assim lhes diz essa palavra: não temas, sou eu, te acalma, sou eu, te aquieta, sou eu, te anima, sou eu, descansa, sou eu, confia, sou eu, alegra tua alma, meu filho, sou eu sou teu consolo, amparo, repouso, resposta, refúgio, vitória, renovo. Eu sou providência, presença, evidência, eu sou livramento, pois mundo sentença. Te acalma, te aquieta, descansa, te anima, pois não vai perecer o barco da tua vida. Mas se o mar quer te fazer parar, faço você andar por cima. Na tua família não temas, sou eu, no teu casamento não temas, sou eu, no teu ministério não temas, sou eu, e da tua vida quem cuida sou eu. Te acalma, te aquieta, descansa,
esperança te anima, pois não vai perecer o barco da tua vida. Mas se o mar quer te fazer parar, faço você andar por cima. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidá-los para fazermos a leitura do texto sagrado esta noite, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Fique você em reverência à palavra de Deus. Se estiver sentado, se estiver de pé, mantenha o seu coração e a sua mente aberta agora para receber a palavra do Senhor, que será transmitida pelo pastor da igreja. Nós vamos fazer a leitura. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Esse texto mostra como a igreja primitiva estava vivendo após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, e logo em seguida o pastor da igreja estará transmitindo a palavra de Deus. Pai amoroso e bondoso, somos gratos ao Senhor por esse momento de comunhão aqui na tua casa, aonde cantamos, aonde adoramos, aonde, ó Deus, nos entregamos uma oferta ao Senhor. E agora, Deus, esperamos ouvir do Senhor a sua palavra. Que o Senhor use o pastor da igreja com sabedoria, com graça, com poder, com autoridade do Espírito Santo. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Nessa noite nós já louvamos ao Senhor e já podemos sentir a sua presença aqui no nosso meio através dos louvores. E agora Deus continua falando através da sua maravilhosa palavra. Amém? Esse texto em que foi lido, Atos Apóstolos, fala da origem da igreja, a igreja viva. E eu quero trazer aqui como tema, nessa noite, as marcas de uma igreja viva. Essas são as marcas da igreja viva. A igreja, sabemos que ela é a representação de Cristo aqui na terra. Ela é relevante, ela é saudável, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é luz, ela é sal, ela é a extensão do reino de Deus na terra. Ela tem regras, ela tem princípios, ela tem ação, ela tem moderação, ela tem ética, ela tem leis, ela tem regras, né? Glória a Deus. Ela tem governo, ela tem dono, e quem é o dono é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então temos princípios aqui. Quem quebra princípios, Deus o quebrará. Porque princípios não vêm de homens,
regras, leis, mandamentos não veio de homens. Quem estabeleceu isso foi o próprio Deus. Quem colocou foi Deus quem colocou esses princípios. E é nisso que eu quero meditar com vocês nessa noite. E o primeiro princípio, eu queria que você observasse comigo no texto, logo no capítulo 2, versículo de número 42, diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam. O texto diz: quem é que perseverava então? A igreja naquela época perseverava. Só a igreja? Não. Os apóstolos também perseveravam. A igreja e os apóstolos perseveravam, né? Quem iniciou a igreja não foram os apóstolos. Quem deu o princípio, o início, o ensinamento, né, foi o próprio Jesus e não os apóstolos. Parece que o texto aqui está dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apesar da doutrina não era dos apóstolos, a doutrina eles já receberam de quem? Do próprio Jesus Cristo, né? Voltando um pouquinho a leitura, um pouquinho atrás, Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então não foi os apóstolos, quem foi? Jesus. Começou a ensinar, começou a doutriná-los. Antes de serem apóstolos, eles eram discípulos. Não dá para ser apóstolo sem antes ser discípulo. Então primeiro eles aprenderam para depois eles ensinarem. Então quem quer ser apóstolo precisa passar pelo discipulado. Precisa entender que quem começou foi Jesus. Por isso que o texto está dizendo: e eles estavam perseverando no que foi já dito, do que foi já ensinado. Então a igreja persevera aonde? Nos ensinos. A igreja persevera na doutrina. E já sabemos que doutrina é ensino, ensino é palavra, palavra é mensagem, né? Precisamos voltar a ler, precisamos voltar a palavra de Deus, precisamos meditar, precisamos guardar a palavra, esconder a palavra, dar valor à palavra de Deus. Eu queria que você abrisse, só quero ler alguns textos da palavra de Deus no livro de Salmo 119. Olha para o Salmo 119, a Bíblia está cheia, referente, falando sobre ensino da sua palavra, mas só quero meditar no Salmo 119, alguns versos do Salmo 119. O primeiro verso diz assim: bem-aventurados os que irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor, ou que anda na palavra, que anda no ensinamento do Senhor. Versículo de número 9, olha o que diz aqui o 9. O 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Ainda no Salmo verso 11, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo o verso 72, olha o 72 que diz aqui: para mim vale mais a lei do que procede a tua boca, do que milhares de ouro ou de prata, é a tua palavra em nosso coração. 81 diz assim, versículo 81: desfaleço-me a alma guardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. 97, versículo 97: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia.
no 101, diz aqui: de todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. E o 103 aqui, diz aqui: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Então observe que só o Salmo 119 fala da grandeza da palavra, de que nós devemos guardar a palavra, que nós devemos meditar na palavra, que nós devemos perseverar na palavra de Deus. O salmista ama a palavra, o salmista guarda a palavra, o salmista tem a palavra de Deus, e nós precisamos, a igreja do tempo presente precisa cada vez mais da palavra de Deus. Quantas pessoas, que estavam na igreja, nos tempos em que nós estávamos aí todos reunidos, não tinham tempo de ler a palavra, estavam dizendo que estavam trabalhando, ocupados, estudando, fazendo extra. Agora nós temos tempos para a palavra, só não medita na palavra quem não quer. Hoje nós temos a palavra de Deus, coma ela, medita nela, caminhe com ela, seja ela a palavra de Deus como mel na tua boca, como o salmista aqui acabou de dizer. Ela é mel, ela é saborosa, eu tenho que ter apetite da palavra de Deus. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Fome e sede, é isso, é vontade de estar meditando nas Escrituras. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo princípio aqui, nós vamos falar sobre comunhão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles não só tinham comunhão no partir do pão, como diz aqui, eles tinham também comunhão no partir do pão. Esse partir do pão era comer mesmo. Eles faziam festa, banqueteavam-se. Eu já ensinei aqui aos irmãos que havia no primeiro e no segundo século, depois do terceiro século, isso parou, se perdeu ao tempo. Eles tinham um culto chamado o culto do amor, Esse culto do amor era um culto onde a igreja reunia no primeiro e no segundo século, onde eles traziam mesmo comida para comer depois do culto. Então eles se banqueteavam-se. E o texto está dizendo aqui, a igreja primitiva começou assim. Eles estavam na igreja em comunhão e também no partir do pão. Eles traziam também para comer junto com os irmãos. Então depois do culto tinha uma janta, eles jantavam, saíam do bucho cheio, não só da palavra, mas também carnalmente eles estavam satisfeitos. Todos eles então estavam reunidos. A igreja não só tem o prazer de fazer isso, mas eles tinham prazer também na comunhão que eles exerciam, que era um propósito em reunir, em fazer. Eles agiam em ação. Isso é comunhão. A igreja não pode ter partidos dentro da igreja. A igreja não pode ter esquerdista dentro da igreja. Eles não eram divididos. A Bíblia diz que eles eram um só, um mesmo pensamento. Nós temos que ter foco, nós temos que ter comunhão. A comunhão não é somente nas festas. É muito fácil nós reunirmos os irmãos e falarmos: depois do culto vai ter um churrasco, todo mundo vai vir. Mas se eu falar, depois do culto nós vamos voltar para a oração, aí todo mundo corre. A igreja não corria, ela tinha propósito, ela tinha comunhão. Então o que era falado, eles acatavam-se às ordens, eles então se reverenciavam, estavam todos em comunhão. A Bíblia diz, Filipenses 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo? O que Cristo sentia?
Será que Cristo sentia amor, compaixão? Claro que sim. Então isso a igreja precisa ter também. Jesus estava no meio com eles, Jesus caminhava com eles, Jesus comia com eles, Jesus dormia com eles, Jesus evangelizava com eles, tinha comunhão com eles. Esse mesmo sentimento nós temos que ter também, o mesmo sentimento de alegria, de satisfação em perdoar, em estar na igreja unidos, orando, buscando ao Senhor. Outro texto no livro de 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 diz assim: fiel é Deus, pelo que fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo inicia a igreja de Corinto dizendo: vocês foram chamados. Chamados para quê? Chamados para pregar? Não. Chamados para louvar? Não, não é isso. Chamados para a comunhão. Comunhão. A palavra comunhão no hebraico significa comer pão juntos. Olha só que interessante, né? A palavra no hebraico é comer pão juntos. Quando eu sento na mesa com a minha família, ali nós compartilhamos das coisas que nós passamos, não há segredos em volta da mesa, ali há conversa, ali há risos, ali há descontração, uma coisa familiar. A igreja é uma igreja familiar, ela é uma igreja chamada à comunhão, não tem partido, não tem divisão, não pode haver divisão. A igreja é uma só, ela é noiva imaculada de Jesus Cristo aqui na terra. Terceiro princípio, ainda no verso de número 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja não só ensinava, ela também orava. Isso é importante. Nós temos muitas vezes muitas palestras, falamos muito sobre oração, mas oramos muito pouco. Eles perseveravam unanimemente em oração. Atos 1 e 14, eles perseveravam em oração. Atos 3 e 1, Pedro, João, os líderes da igreja, subiam às 3 horas da tarde para a oração. Os líderes da igreja davam exemplo, né? Atos capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Quando ele se converteu, ficou cego, quando viu a grande visão, foi para a oração. Ele começa o seu chamado, o seu ministério em oração, 3 dias orando e jejuando, buscando ao Senhor. Atos 12, a igreja toda está orando com um propósito. Pedro, líder da igreja, está preso. Atos 12, a igreja fazia contínua oração pela vida do apóstolo Pedro. Atos 13, a igreja ora, as portas se abrem para a evangelização. Atos 16, Paulo e Silas oram, e a Bíblia diz: houve um terremoto, e o terremoto estremeceu, e as portas de todos os presos foram abertas, porque eles estavam orando e louvando ao Senhor. Atos capítulo 20, Paulo ressuscita Eutico, glória a Deus, ele abraça Eutico, ele vivia uma vida de oração. Atos 28, Paulo, depois de passar por um naufrágio, chega na ilha chamada Malta, estende as mãos pelos enfermos, e através da oração de Paulo, os enfermos são curados através da oração. A oração é uma arma poderosa. A oração não tem barreiras, ela rompe barreiras. A oração abre portas, a oração abre caminhos, a oração tem resposta do céu. Um crente mais fraco na igreja é muito mais forte do que 10.000 demônios em pé. A igreja de joelho, ninguém pode com uma igreja de joelho. É uma igreja que vence, é uma igreja que avança, é uma igreja em comunhão, é uma igreja alegre, é uma igreja forte, é uma igreja que caminha para o céu de joelhos. Glória a Deus. O maior exemplo de oração nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o maior exemplo de oração, o nosso modelo maior. Antes do tentador chegar, ele já estava orando 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Antes de escolher os discípulos, ele estava no monte orando para escolher os 12 discípulos. Quando tocou no leproso, ele estava descendo do monte. Mateus capítulo 8, ele está descendo do monte antes de tocar no leproso e o curar. Quando caminhou sobre as águas, hino que as irmãs cantaram, quando ele caminhou sobre as águas, ele estava em oração. No jardim do Getsemane, antes da cruz, ele leva para os discípulos para a oração, e ali ele orou a noite inteira. Na cruz pregado, Jesus sendo pregado na cruz, está sobre o madeiro, ele faz a oração pelos seus algozes. Agora Jesus não está entre nós, mas está lá em cima nos céus, e a Bíblia diz, ainda intercede por nós. A oração, ela é poderosa em todo tempo. Em todo tempo nós temos que orar. É nos tempos felizes, é nos tempos tristes, é nos tempos tristes, é no tempo de ter, é no tempo de não ter, é no tempo de perda, é no tempo de abundância, é no todo tempo nós temos que orar. A igreja nasceu na oração, nós temos que voltar à oração. Talvez alguém pode dizer, Deus então permitiu que esses dias chegassem para que a igreja se curvasse em oração. Talvez sim, mas o texto já nos diz que a igreja caminhava em oração. Ela é o modelo, Jesus é o nosso modelo, os apóstolos são o nosso modelo. Temos muita gente aqui dentro da Bíblia Sagrada, muitas pessoas que caminhavam em oração, que venceram através da oração, que foram triunfantes através da oração. Você quer ser triunfante, quer ser vencedor, ande de joelho, caminhe de joelho, e tenha certeza que a resposta, a vitória virá para você. Tenho certeza que a oração de um crente nunca é em vão, nunca é em vão. Ezequias, aliás, quando estava numa grande peleja, os sírios estavam todos reunidos, ia devastar, acabar com o reino de Ezequias. Ezequias foi ameaçado. Ele entra no templo com as cartas de ameaça na mão e diz, ó Senhor, tu ouviste o que ele disse, tu ouviste o que ele fizesse. E Deus então deu a resposta a ele. Do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair, ele não vai ficar. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele em oração. Quarto princípio da igreja, temor. A Bíblia diz, verso 43, em cada alma havia temor. Temor em toda a alma. O temor do Senhor, a Bíblia diz, que é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Eclesiastes 5:1 nós sabemos, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso é temor. O que é temor? Temer é reverenciar, temer é respeitar, temer é se curvar. Isso é temer. Nós temos um Deus todo poderoso, ainda que nós não estamos dentro do templo, mas ainda estamos diante dele. E diante dele, diz a Bíblia, trema toda a terra, trema diante dele. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Senhor que entregou a sua vida por nós. Temos que nos curvar, tremer diante dele, sabendo que ele é poderoso, sabendo que ninguém é como ele, ninguém jamais é como o Senhor. Os demônios podem se reunir, o inferno pode se reunir para destruir o seu povo, mas não consegue. Por quê? Porque quem está entre nós é maior do que o nosso adversário, é maior do que Satanás, é maior do que todas as coisas. Ele reina, ele é Senhor. Por isso que temos que tremer e tremer diante dele, pois ele é Senhor de toda a terra. Então toda a alma havia temor. Eles
tremiam, respeitavam, reverenciavam quando se reunia. Estamos diante de um Deus todo-poderoso. Quinto princípio é a união, verso 44 aí. E todos os que creram estavam juntos, união, estavam juntos e tinham tudo em comum. Falavam a mesma coisa, pensavam a mesma coisa, agiam da mesma forma. Estavam todos juntos, tinham tudo em comum. Salmo 133 nós sabemos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Ele não colocou andam, não, o salmista não colocou andam em união, estejam em união. Não, ele colocou vivam. Viver é você dar continuidade. Dar continuidade. A vida é uma continuidade. Não sabemos o tempo que nós temos aqui, mas enquanto estamos aqui, estamos dando continuidade, porque a vida assim prossegue. Então, a união é uma continuidade. A igreja precisa estar unida. Em meio a tanto caos, a igreja é unida. A igreja não pode ser dividida. Como eu disse, a igreja não tem partido. A igreja não tem esquerdista, não. A igreja, ela é uma só. Nós temos que viver em oração, prosseguir em união, ir até o fim. A união fortalece, a união constrói, a união edifica, a união ajuda, a união une. O que une a nós não são os laços de sangue, não são os interesses incomuns, não. Mas o que nos une a nós é o amor sacrificial de Cristo na cruz. O que nos une é o amor derramado sobre os nossos corações, faz com que nós nos unimos, sejamos um só povo, um só povo. A igreja é universal, a igreja ela é uma só. A igreja precisa viver em harmonia, em união, falando a mesma língua. Estamos vivendo dias em que muita gente estão separadas, uma das outras, por causa dessa pandemia que acontece no mundo inteiro. Então a gente estamos mais distante, mas no coração, na alma, no espírito, nós temos que ser um só, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, em adorar ao Senhor, em se curvar ao Senhor, em ajudar um ao outro. A igreja é uma só, ela é unida. Sexto princípio aqui, versículo 45: e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles não só se converteram de coração, mas converteram o bolso também. Isso é interessante. Não se apegavam a bens materiais. Nós precisamos voltar a isso. Isso é uma coisa necessária para a igreja, principalmente nos dias de hoje. Eles não se apegavam a essas coisas daqui da terra. Voluntariamente, uma igreja era uma igreja social, uma igreja que funcionava, uma igreja de mãos abertas, uma igreja que prestava socorro aos necessitados. É uma igreja que amava de verdade, não de palavras, amava de verdade. É uma igreja em ação. Precisamos fazer e falar menos, precisamos agir mais, precisamos ajudar. Desde Gênesis há uma forte cobrança de Deus concernente a isso, aos necessitados, às viúvas, aos órfãos. Quando a Bíblia fala os viúvas, os órfãos, porque eram os mais necessitados daquela época. Então por isso que a linguagem bíblica é viúva e órfão, eram os necessitados. A igreja não era uma igreja legalista, não era uma igreja farisaica, não era uma igreja santarrona, não. Eles não eram fechados, carrancudos, mal-humorados.
Eles não eram frios, antipáticos, não, eles eram felizes. Era uma igreja alegre, uma igreja que contagia, uma igreja onde eles passavam, as pessoas queriam imitar a igreja, o seu estilo de vida impactava. Os melhores filhos, os melhores maridos, os melhores pais, os melhores servos, os melhores crentes. E é exatamente o que nós precisamos ser. Cada dia que nós passamos aqui na terra, temos que ser melhores, alegres, felizes, contagiando, levando esta alegria adiante para os outros. Em meio à pandemia, quanta gente precisando de socorro, quanta gente aflita, necessitada, quanta gente desesperada, atrás de alguma solução, atrás de uma resposta, atrás de um amigo, atrás de pessoas para lhe ampararem. E a igreja, ela é esse farol, a igreja é essa luz, a igreja é essa saída, a igreja é essa porta aberta que o mundo precisa ver e se recolher. A igreja precisa estar com os braços abertos, recebendo esse povo, tendo uma palavra para esse povo. E nós temos a palavra de Deus na nossa boca, nós temos a palavra de Deus em nosso coração, temos esse estilo de vida que já foi mudado na nossa vida, e eles precisam enxergar isso. Por isso que na introdução eu disse, a igreja é luz, ela é sal, a igreja ela tem ação, a igreja é uma igreja dinâmica, é uma igreja que caminha para o céu. O mundo precisa ver isso. Eles viam isso nesta igreja, eles viam isso na igreja, crentes felizes, crentes melhores, crentes mudados, transformados, não somente por dentro, mas por fora também. Tem muita gente que diz, eu sou salvo, mas as obras dele denunciam ele não é salvo, ele não é um representante de Cristo na terra. A igreja aqui do primeiro século é uma igreja que representava Cristo, e nós somos a continuidade desta igreja. Nós temos que ser essa continuidade dessa igreja. Conclusão, e termino aqui. Qual o resultado de tudo isso? Eu faço essa pergunta para você. Qual o resultado de tudo isso? Olha o resultado. O resultado é isso: presença constante do Espírito Santo no meio deles. Maravilhas e sinais aconteciam como se fosse algo comum no meio deles. Louvor e adoração contagiante. A igreja cantava, a igreja se alegrava. Glória a Jesus. A igreja canta, a igreja louva, adora a Deus. As pessoas têm que ouvir o nosso louvor, as pessoas têm que ver a nossa alegria em nossos olhos, as pessoas têm que contemplar, glória a Deus, o poder de Deus na nossa vida. Isso tem que contagiar outras pessoas. Qual é o resultado disso? Crescimento da igreja, crescimento constante todos os dias. O texto diz, e todos os dias, termina isso, acrescentava o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo de número 1, versículo 15, começa com 120, recebendo o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 41, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 5, 5.000 almas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 14, uma multidão que crescia cada vez mais. Atos capítulo 6, versículo 1, o número dos discípulos multiplicava-se. Atos capítulo 9, versículo 31, a igreja se expande para Judeia, Samaria, Galileia, cumprindo o que Jesus disse, e ser-me-eis testemunha tanto na Judeia como Samaria e Galileia. A igreja vai se expandindo. Atos capítulo 16, versículo 5, a igreja está estabelecida, fortificada em
todos os lugares, chegando até os territórios mais longínquos, chegando até a era de nós, em 2020, a nossa era, chegando até a nossa era. Olha como a igreja cresceu, olha como a igreja se expandiu. Precisamos voltar a esse modelo, precisamos nos despertar para examinar, nesse tempo presente, observar como eles andavam, observar como eles viviam em sua época. Ou vai dizer que a época deles é melhor do que a nossa? Não, senhor. Não, senhora. A época da igreja foi uma das épocas mais difíceis de serem crentes. Depois que isso se expandiu, logo veio a perseguição para a igreja. Quanta gente não morreu por causa do evangelho. Quanta gente não foi jogada para as feras, para serem devoradas, para serem despedaçadas. O Coliseu de Roma, todos nós sabemos que ali tem história, e muita história de muitos cristãos, que morreu famílias e famílias sendo devoradas, despedaçadas pelos leões, pelas feras que ali era colocada no Coliseu. Quanta perseguição a igreja então não ficou. 3 séculos de perseguição, 300 anos, sangue sendo derramado, e quanto mais sangue derramava nesta terra, mais Deus crescia o seu povo, mais Deus fazia com que eles se multiplicassem. O sangue parecia semente, quanto mais derramava, mais semente era plantada. A igreja de Roma matou centenas, milhares de cristãos, e Deus fez esse número crescer um número extraordinário, um número poderoso sobre a terra. Somos um exército nesta igreja, nesta terra, somos um exército de Deus. Aqui eu finalizo e termino dizendo que Deus nos desperte para sermos imitadores desta igreja, modelo desta igreja que Deus colocou na terra. Desceu o Espírito sobre eles, e todos eles perseveravam-se unanimemente todos os dias no templo, comendo em comunhão, em união, em adoração, em alegria. Todos eles tinham tudo em comum. Crescimento, sinais, maravilhas eram vistos por eles. Por que nós não estamos mais vendo isso? Por que nós não estamos mais enxergando isso? Há quantos crentes que dizem: eu tenho saudade da igreja? É crente que está lá no passado ainda. Tenho saudade da igreja. Por que você tem saudade da igreja? Porque a igreja era assim, porque a igreja fazia assim, porque a igreja agia assim. Então, quantas pessoas que têm essa saudade, mas o Espírito ainda continua o mesmo. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua batizando, Ele ainda continua curando, Ele continua ainda renovando, Ele continua salvando, Ele continua ainda preparando, levando para o céu. Ele ainda continua fazendo a mesma coisa, a mesma obra, continua ainda fazendo. O que mudou foi nós, que mudou foi a nossa geração. Somos uma geração que não ora, somos uma geração que muitas vezes não damos crédito à palavra, somos uma geração em que muitas vezes somos divididos, somos uma geração que muitas vezes queremos fazer aquilo que dá na telha de nós fazermos. A igreja não fazia desta forma, a igreja pensava a mesma coisa, estavam em comunhão, todos juntos, todos adorando ao Senhor, em um único coração, um só propósito. É isso, Deus vem buscar uma igreja unida, Deus vem buscar uma igreja preparada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Que essa igreja possa ser eu, que essa igreja possa ser você, que essa igreja possa ser nós, que possamos voltar às origens que eles começaram. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe nosso vocal aqui, as irmãs que participaram, foi uma bênção, culto maravilhoso.
que possamos cada vez mais meditarmos na palavra de Deus. Amém? Terça-feira temos mais palavra, tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração e continuará falando ao seu coração até que Ele venha. Deus abençoe, ficamos de pé os que estão presentes. Deus abençoe a você que está em sua casa, que você possa meditar na palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua bendita e gloriosa palavra. Como é bom, Senhor, voltarmos, Senhor Jesus Cristo, Deus, Deus, a fazermos, Senhor, conforme a tua vontade. Deus, e o Senhor nos dê, Senhor Jesus Cristo, dias, Senhor, em que possamos estarmos reunidos mais uma vez aqui na tua casa, e que possamos, Senhor, fazer a diferença, Senhor, nesse mundo, Senhor, que está, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, de mal a pior, caminhando de passos largos para o inferno. Que a igreja, Senhor Jesus Cristo, possa ser um modelo, que possamos ser, Senhor, sal e luz, conforme o Senhor já relatou, Senhor, que possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, Deus, a expandirmos, levarmos, Senhor, as boas novas de salvação a todos os perdidos. Senhor, abençoe o teu servo, a tua serva que está em casa, Senhor, que a tua mão possa, Senhor, ser estendida, abençoando, curando, Senhor Jesus Cristo, Deus, dando saúde ao teu servo, saúde à tua serva. Repreenda, Senhor Jesus Cristo, todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Nos despede em paz, é a bênção que nós te pedimos no teu nome, para todos sempre, amém. Curva a sua cabeça, levante suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: que Deus abençoe em nome de Jesus. Está terminado.